Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 20 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o nosso mapa hoje ele está um pouco vazio porque os oficiais ucranianos ainda não divulgaram as ações que aconteceram aqui ao longo do dia de ontem. Às vezes atrasa mesmo, não quer dizer que não tenha havido, o que não quer dizer que não tenha havido grandes movimentações ali na linha de frente, né? A gente vai falar sobre aqui Kherson, sobre a nova frente aqui ucraniana. Os ucranianos foram vistos em mais um local aqui, nessa cidade aqui, ó, de Krynki. Então, lembra, ele já tinha uma cabeça de ponte aqui em Antonivka, aqui embaixo. A gente sabe agora que eles estão avançando aqui nessa região. E agora temos a informação também de que aqui os ucranianos conquistaram pelo menos parte dessa cidade aqui, né? Kozak e Larehi, também os ucranianos já estiveram aqui, a gente não sabe no momento se eles estão lá. E, além disso, a gente tem informações de vários tanques russos destruídos na região. Ou seja, a impressão que dá é que é uma força considerável ucraniana aqui na região de Kherson, né? Aqui na região de Oryhiv, os russos fizeram um contra-ataque, conseguiram avançar um pouco aqui a leste de Novoprokopivka. É uma situação preocupante, mas não deve ser nada que vai afetar no longo prazo isso daí. O que chamou muito a atenção ontem, como a gente falou, foi justamente a tentativa russa de avanço aqui em Avdiivka. Os russos foram com tudo para tentar fechar aqui o cerco, e é impressionante, porque, lembra, no primeiro dia que eles fizeram isso, eles acabaram perdendo. Acabaram avançando alguma coisa aqui, mas não conseguiram passar da linha de trem, né? E no primeiro dia eles tinham um certo fator surpresa, então os ucranianos foram meio pegos de surpresa e coisa e tal. Eles tentaram basicamente a mesma coisa que fizeram no primeiro dia, sem o fator surpresa. Resultado, uma tragédia. 55 tanques russos destruídos aqui, 1.380 soldados russos mortos em um único dia, nessa tentativa patética dos russos de avançar por aqui. Realmente impressionante como é que eles estão desesperados, né? Só tem essa explicação para esse tipo de movimento, né? No fronte diplomático, ontem o Biden fez um discurso muito marcante falando que a Rússia e o Hamas representam ameaças grandes a democracias e que os Estados Unidos vai ajudar até o final e não sei o que lá. Muito interessante o discurso do Biden, que também prometeu que o ATACMS vai ser enviado regularmente para a Ucrânia, né? Vocês lembram aquele mísseis ATACMS? Houve o primeiro ataque com eles, né, usando esse tipo de míssil aqui em Berdiansk e Luhansk. Aliás, a gente tem novidade nisso aí também. Mas os Estados Unidos agora vão mandar regularmente esses mísseis para a Ucrânia sem nem avisar, no final das contas. Excelente notícia, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Partido Libertários BR, Turguniev, presidente, Minha Mulher Não Quer Fazer Sexo Quando Vejo Peter, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Relembrando que neste domingo o nosso vídeo de resumo semanal dos acontecimentos vai ser feito às 5h15, excepcionalmente, tá? Eu tenho feito esses vídeos de resumo às 7h15 no domingo, 7h15 da noite, horário de Brasília. Esse domingo eu vou fazer mais cedo porque tem a eleição argentina que eu vou cobrir mais tarde, então vou fazer duas lives, na verdade, no domingo, né? E pessoal, tá circulando no TikTok e no Instagram um vídeo dizendo que um soldado brasileiro teria sido ferido e depois não teria resistido aos ferimentos e morrido no hospital. Isso, como é esperado, é informação falsa, tá? Sim, houve uma emboscada russa alguns dias atrás que pegou alguns soldados do batalhão internacional, inclusive brasileiros. 3 brasileiros da Companhia Bravo estão no hospital, feridos, mas não tem nenhum morto, tá? Só para avisar vocês, a notícia é essa. Continuam um levantamento do ataque que foi feito pelos ucranianos usando o ATACMS, né? Esse ataque foi feito no dia 17 de outubro, então já tem alguns dias isso, e agora a gente tem várias imagens aqui de alta resolução das pistas afetadas, e o GeoConfirm coloca aqui que foram confirmados pelo menos 21 helicópteros danificados ou destruídos, né? Impressionante realmente, eles mostram aqui a coordenada de cada um deles. Eu não vou botar o ponto aqui exato, mas eles fizeram um levantamento muito detalhado. São 15 helicópteros destruídos
ou danificados na base aérea de Berdiansk, que fica aqui, né? E mais 5 destruídos ou danificados na base de Luhansk, que é nessa região aqui, né? Então foram as 2 bases atacadas no dia 17 de outubro, né? A gente deu essa notícia aqui. E a boa notícia agora é que a gente consegue ver exatamente o número, realmente foi um dano enorme à Força Aérea Russa. O pessoal está dizendo que foi a maior destruição que a Força Aérea Russa já sofreu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, realmente uma coisa impressionante esse ataque aqui. E parece que tem novidades também ali em Kherson, né, na margem esquerda do rio Dnipro. Vocês sabem, nessa região aqui, a margem direita do rio Dnipro é controlada pelos ucranianos, a margem norte, e a margem sul ou margem esquerda é controlada pelos russos. Mas os ucranianos já estão fazendo um monte de operações aqui. Esse mapa ainda não reflete as informações. Ele só diz aqui que tem as ilhas no meio estão como região em disputa, né? Mas de fato a gente sabe que os ucranianos têm uma cabeça de ponte muito forte aqui, na ponte de Antonivka. Essa ponte está destruída, tá? Essa ponte aqui também está destruída, e a gente falou ontem e anteontem, na verdade, que os ucranianos atravessaram aqui, né, estabeleceram uma posição aqui, a gente não sabe exatamente o tamanho, estão lutando aqui em Pichanivka. A gente tem imagens dos ucranianos lutando aqui em Pichanivka. Havia informação de que eles teriam tomado Poima, que é essa outra cidadezinha aqui. Enfim, não sabemos exatamente como é que está a situação, mas a gente sabe que eles estão atuando por aqui, e não só por aqui, em outros pontos aqui. E agora, o que a gente ficou sabendo é justamente que eles estariam também chegando nessa cidade aqui de Krink, que fica bem a oeste da região aqui que que houve a ação inicial dos ucranianos. Então, como a gente está vendo, pode ser que eles estejam realmente tentando fazer uma grande ofensiva aqui, liberando toda essa área aqui, para começar uma ofensiva séria em direção à Crimeia. É uma possibilidade, realmente. A Crimeia está logo aqui, ó. Se os ucranianos conseguem liberar essa região aqui, estabelecer uma cabeça de ponte grande aqui, realmente existe possibilidade, né? E como eu falei para vocês, o local que eles escolheram não foi aleatório, né? Tem essas regiões de areia aqui que permite alguma cobertura. Eles têm uma certa proteção nessa área aqui contra outras tropas que podem vir aqui de Nova Kakhovka ou de outras regiões. É relativamente simples eles bloquearem os russos aqui. Bom, então isso aqui é um blogger militar russo falando sobre a situação aqui, ó. Existem batalhas próximos de Krynok, ele chama de Krynok, mas é essa cidade aqui, ó. O nome dela é Krink. Essas cidades ucranianas costumam ter pronúncia diferente em russo e ucraniano, daí essa confusão, né? O inimigo se colocou em vários prédios residenciais na cidade, e em sanduíche nos 2 lados, e avançou para o sul do vilarejo, de norte a sul do vilarejo. Nós acreditamos em nossos rapazes, eles vão trabalhar, ou seja, os russos dizem que os ucranianos entraram aqui e vieram de norte a sul, ou seja, pegaram toda uma faixa aqui em Krink, né? Dá para ver que a cidade ela é espichada aqui, depois tem uma outra área aqui. Enfim, os ucranianos pegaram uma parte aqui da cidade, eles tomaram, se entrincheiraram ali. Os russos estão tentando tirar eles daqui, né? Vamos ver como é que fica o resultado disso no final. Outro blogger militar russo aqui. O que aconteceu hoje? O inimigo desceu lá em Krink e sobrepujou nossas defesas e capturou parte do vilarejo. Batalhas estão acontecendo, o inimigo está sendo bombardeado por aviação e artilharia. O pessoal do inimigo também está sob fogo de armas pequenas. Barcos em Krink, desde Krink até a ponte de Antonivka, estão sendo destruídos, notadamente barcos americanos de alta velocidade que foram colocados na região. Está claro que o inimigo, as operações especiais do inimigo, dos ucranianos no caso, estão ativas e são atingidas por drones civis, como o Pirra, que dá o nome do drone, né? Então, se você vê aqui o Raibar, né, ele fez aqui um mapinha dele aqui da região de Krink. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para ficar mais fácil de vocês verem. Isso aqui, eu acho que o Raibar ele ficou muito chocado com o primeiro mapa que ele fez, que mostrava os ucranianos avançando bastante. Dessa vez ele ficou mais preocupado, aí ele fez um mapa com 2 partes aqui, ó, dizendo primeiro como os ucranianos teriam feito, chegaram a tomar isso tudo aqui, né, tomaram uma região grande aqui em Krink, vazaram a cidade, aqui pelo mapa dele tomaram praticamente toda a cidade, né? Mas depois ele colocou um outro mapinha do lado dizendo que os russos
retomaram a região e que os ucranianos teriam voltado, teriam recuado, né? A gente não sabe disso não, a gente sabe que está tendo batalha lá, que está tendo briga ali em Krink, né? Isso aqui parece mais o Raibar querendo proteger o rabo dele, que devem ter dado uma enrabada nele por ele ter feito um mapa que ajudava os ucranianos, né? Que mostrava avanço dos ucranianos. E aí, o que o pessoal está dizendo ali justamente é que teriam barcos de velocidade desde Krink até a ponte de Antonívica. Aquilo que eu falei para vocês, a ideia de que toda essa área aqui os ucranianos estariam usando para fazer essa ofensiva, né? E aqui o próprio Raibar diz que também os ucranianos estão ainda próximo de Pichanivka. Aqui ele tirou Poima da parada, ele não está colocando mais os ucranianos em Poima. E de fato a gente não tem evidência dos ucranianos em Poima, tá? Havia essa informação dele que os ucranianos teriam tomado Poima, mas evidência a gente não tem. Agora, em Pichanivka, sim, a gente viu ontem, né, no vídeo de ontem, imagens de soldados ucranianos lutando aqui em Pichanivka. O Romanov, que é um outro blogger militar russo, também confirma. O inimigo está tentando ganhar uma base de apoio na margem esquerda do Dnipro, né? O David D também fala aqui, o que a gente sabe por enquanto é que tem 2 travessias com sucesso já tomando parte de vilarejos na margem esquerda do rio Dnipro. Ou seja, é alguma coisa significativa, não sabemos ainda até onde vai isso, né? E aqui, ó, segundo as fontes russas aqui, mais um blogger militar russo, aqui, segundo eles estão dizendo aqui, eles querem estabelecer uma base de apoio na nossa margem para colocar pontões, né, para colocar pontes temporárias e atravessar o Dnipro, né? Na verdade, eles já podem estar usando pontes temporárias, tá? Olha só, pontes temporárias são isso daqui, tá? Esse aqui é exemplo de ponte temporária, não necessariamente é o que está acontecendo lá no rio Dnipro, mas dá para ver que dá para atravessar rios bastante grandes com isso. Essas pontes elas flutuam, né? Elas têm que ser mantidas no lugar por navios, porque a correnteza do rio tende a empurrar elas. Mas para poder fazer uma ponte dessas ali na região, os ucranianos têm que dominar o suficiente essa região aqui para colocar sistemas de defesa antiaéreo nessa região e impedir que aviões façam bombardeios dessas pontes. Seria relativamente fácil para os russos bombardear uma ponte deste tamanho, né? Enfim, tem mais informações aqui. Já tem gente falando de retirada, recuo estratégico. Não vamos recuar para posições melhores. Os russos já começaram com esse papo já. Então não há ilusões. O inimigo tem companhias qualificadas, não são pessoas burras e tem guerreiros com capacidade. Eles conseguem voar acima de nós praticamente de forma ilimitada e sem serem punidos até 30 km na retaguarda. Ele está reclamando dos drones aqui, né? Os maiores alvos estão sempre sendo vigiados. Assim que o pessoal sai para fazer algum trabalho de combate, um par de FPVs, de drones FPVs, voam a eles de uma vez, né? E de vez em quando vem 2 ou 3 Baba Yaga, Baba Yaga é o nome de um monstro mitológico lá dos ucranianos, mas aqui nesse contexto é um drone enorme que os ucranianos têm, aí eles chamam de Baba Yaga, né? Tipo bicho-papão, alguma coisa assim. Existem companhias antidrone que lutam nas divisões onde tem comandantes mais progressivos, mas tudo que os rapazes têm de equipamento é o que eles conseguem com voluntários ou então compram eles mesmos. Você pode ver os resultados disso nos canais ucranianos. Eles têm confirmação de vídeo da derrota da nossa artilharia e sempre postam esse tipo de coisa online. Nós precisamos fazer alguma coisa urgentemente, né? Aqui, outro aqui dizendo que região de Kherson na Rússia. Falando Rússia porque, lógico, né, na cabeça desse pessoal é Rússia. Não, é região temporariamente ocupada da Ucrânia. O colega não está apenas fazendo barulho, a situação na direção é realmente muito perigosa e vai se tornar crítica se a gente manter a mesma abordagem. Nós já ouvimos algumas coisas sobre retirada para posições mais vantajosas, inclusive na região de Kherson. Para não ouvir sobre isso de novo, vocês deveriam providenciar as forças que estão na defesa de Pologovsk, na região de distrito de Zaporizhia. Eu não sei se vocês estão falando aqui de Robotnik, alguma coisa ali, mas justamente porque eles dizem aqui que essas forças que estão defendendo ali, elas sabem estabelecer interação e suporte. Esses são os critérios que estão atualmente faltando ali nos soldados em Kherson, né? Então o pessoal já está falando já em retirada estratégica, excelente.
O Raibar também fala aqui, ó, que o plano dos ucranianos provavelmente é estabelecer essa posição aqui, de forma que eles podem ameaçar ao mesmo tempo Nova Kakhovka e Oleshk. Hoje são dois grandes grupamentos de forças russas aqui na região que ficariam isolados. E, além disso, eles teriam acesso a essa estrada aqui que leva diretamente à Crimeia, imaginando um avanço em direção à Crimeia muito em breve, né? Bem interessante essa possibilidade. Ou seja, para isso, os ucranianos precisariam tomar essas cidades aqui, Krynki, Kazekh-Lorahy, Pidchaniva e Oleshk, né? Oleshk vai ser a mais difícil. Oleshk é uma cidade bem grande. As outras cidades aqui são vilarejos, são cidades pequenas. Enfim, os ucranianos vão conseguir fazer isso? Não sei, mas eles estão tentando certamente, né? Isso daqui é um vídeo do Romanov, da estrada Oleshk-Radensk. A estrada Oleshk-Radensk é essa estrada aqui, ó. Oleshk está aqui. Aqui, essa estrada M17 aqui, Radensk, está aqui embaixo. Ó. E repara a preocupação dele, né? Que ele está vendo aqui, os ucranianos estão agindo tudo aqui, mas essa estrada já está cheia de entulho de tanque russo destruído, de coisas russas destruídas por artilharia ucraniana e por drones ucranianos. Ou seja, os ucranianos fizeram um trabalho mesmo de preparação para entrar nessa região muito forte. Aqui tem as imagens aqui também, ó, dos destroços aqui. Ó, isso aqui é caminhão russo que foi atingido, tanque russo, tudo destruído aqui nessa estrada, que é uma estrada relativamente longe aqui de onde os ucranianos estão efetivamente agindo, né? Aqui também, ó, na região de Kherson, tem uma imagem aqui o russo está fazendo alguma coisa aqui no fogareiro aqui, aí começa um bombardeio ucraniano, ele foge, aí depois ele continua filmando e mostra aqui que os ucranianos destruíram um monte de coisa, um monte de equipamento, de caminhão e carro blindado, destruíram tudo no bombardeio feito ali na região de Kherson. Aonde exatamente ali não dá para saber, mas aquela região ali também, né? O que mostra que a atividade tá bastante forte ali. Ó. Isso daqui são cápsulas dos próprios russos, tá? Porque esse bombardeio ucraniano, esse salvo de artilharia ucraniano, acabou atingindo um depósito de munição russo e estragou aqui os cartuchos todos deles lá, né? Também teve aqui essas combis aqui que foram destruídas por ucranianos também ali na região de Kherson, né? São combis que são usadas para levar material, levar equipamento e também para levar pessoal. Essas aqui não vão levar mais nada, já foram destruídas por drones ucranianos ali, também na região de Kherson, isso daqui. Isso daqui também foi filmado ali, isso aqui é uma travessia ali do rio de Dnipro dos ucranianos indo para a margem esquerda, dá para ver que eles estão usando por hora apenas barcos, né, e eles usam essa região que tem muita cobertura de vegetação, olha só. E aparentemente estão tranquilos aqui, essa região onde eles estão filmando aqui não tem nenhuma oposição russa, né? Ou seja, o que a gente pode ver, a gente não tem informação ainda do lado ucraniano, né? A gente só tem informação do lado russo, então não é informação confiável, mas o que a gente pode ver é que é uma operação muito grande aqui nessa região. Vamos torcer para ter bons resultados aí em breve, né? Bom, além disso, a gente tem a informação de que o Zaluzhny foi visitar Avdiivka. Na verdade, ele foi a Kupiansk e depois a Avdiivka, né? Visitar as tropas para ver como é que está acontecendo lá. Vocês sabem, Avdiivka, os russos tentaram fazer o cerco aqui alguns dias atrás, falharam. Ontem começaram a tentar de novo e, rapaz, como estão perdendo equipamento aqui, a gente vai ver isso. Mas o Zaluzhny, que é o comandante em chefe do exército ucraniano, esteve aqui em Avdiivka e esteve também aqui em Kupiansk, mais ao norte aqui, onde os russos também estão fazendo uma ofensiva e também estão perdendo muitos tanques também. Impressionante isso. E ainda durante a visita dele, uma unidade atirou num avião e derrubou um avião, um Su-25. É esse vídeo aqui, ó. Um dos Su-25, eu perdi a conta de quantos Su-25 foram derrubados nos últimos dias aqui. Todo dia a gente fala de 1, 2 aviões Su-25 derrubados, mas isso daqui pelo menos a gente tem agora a confirmação visual, né? O soldado atirando e o avião caindo ali na região de Avdiivka. Excelente novidade aí lá na região, né? Bom, e aqui, cara, isso daqui é mostrando agora a ação dos russos lá em Avdiivka. Que coisa impressionante, né?
Primeira coisa, teve uma geada, um pouco de neve, então o solo está com um pouquinho de neve lá. É uma neve meio prematura, mas é isso daí mesmo que vocês estão vendo aqui, né? Aí vem o tanque principal, vem 2 tanques principais aqui, sendo que o primeiro deles tem um dispositivo antiminas, um tanque russo, e daí ele vem trazendo, né, a fila de transporte de infantaria para fazer esse avanço aqui. Então vem 2 tanques aqui principais, o primeiro com um antiminas, né? Então ele vem limpando essa região aqui, vai chegando perto da linha de frente e já começam a ser atacados pelos ucranianos, né? Quando ele chega aqui na floresta, aqui onde eles iriam deixar a infantaria, os tanques principais fazem a curva e voltam. Isso é esperado, tá? Por quê? Porque no final das contas eles estavam ali para abrir o caminho para a infantaria passar. O importante é que aqui os transportadores de infantaria vão parar aqui, a infantaria vai descer e vai tomar essa linha de floresta que você vê aqui embaixo. Esse é o objetivo dos russos, né? Então repara que vem uma coluna grande de blindados aqui, coisa e tal, e aqui os tanques principais, eles já sofreram algum bombardeio ucraniano aqui. Aí agora os ucranianos começam a focar nos blindados de transporte de pessoal. Os tanques vão embora, são alvejados mais lá atrás, e aí, meu amigo, começa a carnificina. Os ucranianos começam a bombardear com munições fragmentantes aqui na região, e também acabam destruindo o tanque que está indo embora, lá o tanque principal que está indo embora, eles acabam atingindo também. No final das contas, o pessoal da infantaria, os russos, os infantes, desistem dos transportadores de pessoal, que estão todos quebrados, aí eles desembarcam e tentam fugir, né, voltar a recuar a pé para lá, e aí são atingidos por mais munição, por mais um monte de coisa, e, cara, uma carnificina completa. Morreu muita gente nessa tentativa aqui. Isso aqui aconteceu ontem, nessa região aqui de Avdiivka, aqui no norte, né? Mais uma vez eles tentando tomar algumas dessas regiões aqui. Foi uma dessas árvores aqui perto da linha de trem que você estava vendo ali, né? Então eles vieram aqui, tentaram deixar os soldados nessa posição aqui para tentar depois tomar a posição aqui da linha de trem, mas não conseguiram e os soldados russos foram todos dizimados ali. Realmente impressionante essa ação aqui, né? E não é a única, tem mais essa outra aqui que chega a ser meio cômico. Parece que um transportador de pessoal parou de funcionar por algum motivo, o outro tentou dar uma ajudada, empurrar ele, coisa e tal, e ambos caíram numa mina e explodiram e acabaram os dois. Imagina-se que com vários soldados dentro, acabaram os dois explodindo ali, né? Aqui mais uma ação russa ali naquela região, aparentemente isso aqui foi próximo de Optiny, onde estavam esses 2 carrinhos juntinhos aqui, e no final toda a operação acabou empacando ali com explosão pelos ucranianos dos tanques russos, né? Optiny é mais aqui para baixo, é essa área aqui, Optiny está aqui. Os russos também estão tentando avançar aqui para o norte nessa região, mas também não conseguiram nada, só destruir um monte de equipamento, um monte de coisa, né? E continuam aqui os ataques, tem mais vídeo aqui de tentativa russa de avanço e destruição de tanque russo. Tá uma festa de vídeos aqui com destruição de hardware russo ali na região de Avdiivka, né? Um monte de coisa destruída por ali, né? E também em Kupiansk. Essa daqui já é em Kupiansk, tá? Os russos tentaram também um assalto lá em Kupiansk e tudo que você tem é um monte de tanques quebrados e abandonados por lá, que foi o que eles conseguiram, né? Ou seja, o Zaluzhny, né, o general ucraniano, visitou a linha de frente, Avdiivka e Kupiansk, e chegou à conclusão de que está tudo sob controle. Não tem problema nenhum, os russos estão lá se destruindo, como é o padrão deles. Olha só os números de ontem para hoje, né? Naquela ofensiva russa ali para Avdiivka, chegou a ter dia que tinha mais de 1.000 mortos, né? Hoje tem 1.380 mortos de ontem para hoje, russos mortos, 55 tanques a mais destruídos, 120 blindados de transporte de infantaria e veículos de apoio de infantaria, enfim, números enormes de coisas destruídas aqui em um dia. Realmente esse dia 19 de outubro vai ficar marcado
como isso vai ser estudado em livros de exército, de operações no futuro, porque foi realmente uma tragédia completa para os russos, a quantidade de perdas que eles tiveram em um dia só, né? Então, realmente, é impressionante isso. E como eles continuam insistindo nesse avanço ali na região de Avdiivka, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o avanço ucraniano ali no rio de Dnipro, em Kherson, e fala aqui também sobre o ataque feito pelos ucranianos usando os mísseis ATACMS, e os helicópteros todos destruídos e coisa e tal. E também fala sobre os avanços em Avdiivka, ou a tentativa de avanço russo em Avdiivka. Mas enfim, mas não traz nenhuma grande novidade não, né? O que ele traz de novidade aqui só é que houve uma denúncia no espaço informacional lá na Rússia, visando 2 membros do círculo interno do Putin, lá 2 amigos do Putin foram acusados de corrupção lá na Rússia, né? Será que está tendo algum movimento lá? Vamos aguardar para ver se isso desdobra em alguma coisa mais séria por lá, né? Bom, isso daqui é um vídeo que mostra soldados russos usando o que parece ser um morteiro improvisado. Tá vendo aqui? O troço é um cano que o cara segura o cano com a mão e joga o morteiro e... isso aqui não deve ter precisão nenhuma. É quase que uma piada isso daqui, né? Mas aparentemente os russos estão usando esse tipo de coisa, talvez por falta de alternativa, né? Bom, o Lavrov está lá na Coreia do Norte, certamente tentando comprar mais munição para os russos, tentando conseguir mais material para os russos, e ele chegou a dizer que, olha só, que a Coreia do Norte é um bom lugar para os russos viajarem a passeio, né, e coisa e tal. Caramba, bicho, que coisa, né? Esse pessoal acredita no que ele fala mesmo? Não é possível, bicho. Isso aí, o cara, ele sabe que ele está falando merda, né? Passear na Coreia do Norte, quem teria esse interesse, né? E aqui o Putin, ele foi a Perm, que é uma cidade que tem aqui no interior da Rússia, foi fazer uma visita lá ontem, e o que chamou a atenção é que não apenas eles fizeram um cerco no centro da cidade, para não ir nenhuma população para lá, mas eles soldaram as garagens de vários prédios para a possibilidade de alguém tentar botar um carro ali e perseguir o Putin e coisa e tal. Imagina, tu tá na sua cidade, o cara vai lá e solda a porta da sua garagem porque o Putin tá com medo e vai passar ali e aí não pode sair nada dali. Aqui, ó, eles estão dizendo aqui que também as ruas não apenas foram bloqueadas para evitar snipers, né? Mas também os bueiros ali da região foram fixados com espuma, né, com coisa ali, ou seja, tiraram os quebra-molas e não sei o que lá, soldaram garagens para ninguém passar, ou seja, realmente impressionante o quanto que eles têm que proteger o Putin, e não necessariamente é dos ucranianos, né, é dos russos também, tem muito russo que quer matar o Putin nessa altura do campeonato, né. E a propósito, como ele diz aqui, é interessante como um determinado Putin foi até Mariupol calmamente, sem nenhuma preparação, enquanto o segundo Putin tem medo de tudo em Perm, né? Que é uma cidade russa, bem no interior da Rússia, lá, bem no interior da Rússia. É bem longe da Ucrânia, não é perto da Ucrânia, não. Enfim, ou seja, o que ele está implicando aqui é que aquele Putin lá de Mariupol era falso. A gente sabe que era um dos clones do Putin, né? Esse aqui, talvez, esse Putin de Perm, talvez seja o Putin real pelo grau de preocupação que eles estão tendo, né? E um determinado Putin também, a gente não sabe se é o original, se é uma das cópias, ele foi lá em Rostov-on-Don. Rostov-on-Don é essa cidade aqui, né? Vocês lembram que ontem ela foi também alvo de drones, né? Teve drones ucranianos derrubados ali, e ele está aqui, tirou uma foto supostamente conversando com Gerasimov, e dá para ver que ele tá com um monte de colete balístico, né, para evitar de tiro, né, enfim. Eu fico imaginando o Gerasimov dizendo para ele, né, perdemos 55 tanques de ontem para hoje sem avançar nenhum centímetro em Avdiivka. Boa notícia, vamos terminar tudo em 3 dias. Bom, chamou atenção também, isso daqui tem a ver com Israel e tem a ver com a Ucrânia também, né, esse Amir Weitman, que é um dos chefes de Estado lá de Israel, ele é do Likud, do mesmo partido do Netanyahu, e ele abriu o bico, isso aqui é uma entrevista dele na RT, tá? Na televisão russa.
E ele falando na televisão russa que, olha só, a gente sabe que a Rússia está por trás desse negócio, e agora a Rússia mexeu com quem não devia. Israel vai ganhar do Hamas aqui, vai destruir o Hamas aqui em Israel, e quando terminarmos aqui, a gente vai ajudar a Ucrânia e não vai sobrar nada para a Rússia, não sei o que lá. Eu vou tocar só um pedacinho aqui para você ver o nível da coisa, né? E isso o cara falando, vou repetir para vocês, na televisão russa. I understand you're on the Russian payroll, and I understand this is a Russian propaganda, but you have to be very careful, because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Se você entende inglês, entendeu o que ele falou aqui, né? Rússia vai pagar o preço. Rússia está suportando, está apoiando os inimigos de Israel. A gente vai acabar a guerra aqui porque nós somos mais fortes e depois a Rússia vai pagar o preço. Isso ele falando na televisão. O repórter até falou, a Rússia vai pagar o preço? Como assim? O cara, não, vai pagar o preço, não sei o que lá. Caramba. E a gente teve outro discurso também importante ontem, que foi o Biden, falando que o Hamas e Putin representam ameaças diferentes. Eu não sei se são diferentes não em Biden. Eu acho que esses dois estão por trás, estão juntos no final das contas. São a mesma ameaça no final das contas. Mas eles têm alguma coisa em comum. Ambos querem aniquilar um vizinho democrático, completamente aniquilar isso. Se nós não pararmos o Putin, ele não vai se limitar na Ucrânia, né? Então, excelente. Eu acho que o Biden tem que começar a acelerar a entrega de armas para a Ucrânia. Já atrasou demais isso. Eu tenho certeza que se os Estados Unidos tivesse liberado já os F-16, liberado a aviação, liberado o ATACMS há mais tempo, outras armas, o que tiver, meu amigo, libera. Quanto antes a Ucrânia der um fim na ameaça do Putin, mais rápido acabam esses outros conflitos todos, que está tudo sendo patrocinado pelo Putin mesmo. O Putin que está querendo distrair da Ucrânia o mundo, né? Aliás, é engraçado ver os propagandistas russos aí, já estão com esse ponto anotado, né? Volta e meia eles falam, não, agora acabou a guerra na Ucrânia, você não ouve mais falar de guerra na Ucrânia. Só se você não quiser, né? Porque a gente fala de guerra, aliás, tem muito mais para falar da guerra na Ucrânia até do que o combate lá em Israel, né? Mas esse é o objetivo da propaganda russa, né? Ah, não, para de prestar atenção na Ucrânia, presta atenção em Israel e não sei o que lá. Pois é. Falhou esse tipo de coisa. A máquina de propaganda russa realmente é muito aquém do que a gente imaginava que ela seria capaz de fazer, né? Mas o ponto é esse. O quanto antes destruir o Putin, destruir a Rússia, mais rápido acabam esses conflitos todos aí no mundo. Bom, uma notícia positiva é que também haverão muito mais mísseis e o suprimento será feito de uma forma permanente. Nós esperamos que as forças ucranianas serão capazes de atingir o inimigo a distância de 300 quilômetros. Quem disse isso foi o Kuleba, que é um ministro lá do Zelensky, lá da Ucrânia. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que os Estados Unidos se comprometeram a fornecer ATACMS continuamente, sem falar nada. Não vão avisar nada, mas vão fornecer ATACMS. E pelo visto ele está esperando, ele espera que vai ter também um modelo que chega a 300 quilômetros, né? Lembra? O modelo atual que os ucranianos estão usando, ele chega a 165 quilômetros, já é uma excelente coisa, já tem uma capacidade excelente, mas 300 quilômetros seria melhor, né? E bom, o pessoal já está começando a fazer as contas aqui de o que seria o eixo do mal e os aliados nessa guerra, né? A gente está vendo que está caminhando para isso. E o que eu acho mais engraçado de tudo nessa história é botarem o Brasil como neutro, né? Alguém tem que contar para eles. Infelizmente, o Brasil, com o idiota do Lula como presidente, vai entrar para o eixo do mal. Evidentemente que vai, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.